Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do Projeto Educabaus. Hoje é dia de falarmos sobre sevianas e pontos notáveis do triângulo, certo? Essa aula ela é voltada para os alunos do 8º ano, a unidade temática a ser trabalhada vai ser geometria e faz parte da habilidade número 15, construir utilizando instrumentos de desenho ou software de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos 90, 60, 45 e 30 e polígonos regulares. Nós vamos aprender a identificar as sevianas e pontos notáveis de um triângulo e resolver problemas que envolvam sevianas. Vamos aqui para algumas questões, tá? Nós vamos abordar hoje as sevianas e os pontos notáveis de um triângulo, certo? As sevianas são a altura, mediana, bissetriz e mediatriz. Nós vamos começar falando aqui sobre a altura, tá? Antes de falarmos uma definição um pouco mais informal, vamos aqui para a definição formal que se encontra no livro, né? Vamos lá, altura. A altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice, entenda-se por vértice, eu encontro aqui desses dois lados, né? Isso, ó, esse pontinho que une os dois lados é o vértice. E de um vértice ou o lado oposto, né? Ou ao seu prolongamento, ó. Então, essa distância que vai esse segmento que parte aqui do vértice até esse lado oposto ou até o prolongamento desse lado, chama-se a altura, tá? Formando um ângulo de 90 com esse lado ou com o seu prolongamento. Outra maneira de nós entendermos a altura, tá? De compreendermos o que vem a ser a altura, eu posso entender da seguinte forma: é a menor distância entre o vértice e o lado oposto. A menor distância eu posso entender como sendo a altura. Por exemplo, você quer medir a altura, sei lá, da sua casa, né? A menor distância entre a superfície, o solo e o teto da casa, é isso? Do mesmo modo aqui no triângulo, tá? Você vai compreender aqui a altura do triângulo como a menor distância entre esse pontinho O e a base aqui do triângulo, certo? Então, visto desse modo, podemos observar que em um triângulo eu posso determinar 3 alturas, não é isso? Porque ele possui 3 vértices. Além dessa altura aqui, de A até H, eu posso aqui, ó, traçar outra altura aqui, ó, desse vértice B até esse lado AC e posso traçar outra altura aqui, ó, do vértice C até esse lado BC. E essas 3 alturas, elas vão se encontrar em um ponto. Vamos fazer um esboçozinho aqui, ó. Então é o seguinte, ó, de B até AC, certo? E vou fazer outra aqui, ó, de C, vai ter que passar por aqui, vamos lá. Até aqui, certo? Esse pontinho onde se encontram as 3 alturas do triângulo é chamado de ortocentro. Esse é o ortocentro. Tá? Nem sempre o ortocentro ele vai estar localizado no interior do triângulo. É isso que nós vamos ver agora, tá? Outras situações aqui para o ortocentro. Vamos observar aqui, por exemplo, nesse triângulo aqui, ó. Esse aqui é um triângulo acutângulo. Vamos lembrar o que é um triângulo acutângulo? Acutângulo. Um triângulo é dito acutângulo com todos os ângulos internos dele, ou seja, esses ângulozinhos aqui, ó, são menores que 90 graus, não é isso? Certo? Então, se todos os ângulos aqui forem menores que 90, ele é dito acutângulo. Então, para um triângulo acutângulo, o ortocentro sempre vai estar no interior do triângulo. Ele vai estar na parte de dentro dele, certo? Ó, vamos lá, eu traço aqui uma altura, vou chamar essa altura aqui de H, essa aqui de H' e esse aqui de H 2 linhas. O ortocentro, ó, esse pontinho aqui que eu encontro das alturas, e ele está localizado onde? Ó, no interior do triângulo, certo? Agora, para o obtusângulo, vamos lembrar o que é um triângulo obtusângulo. Obtusângulo é o que possui o ângulo maior, um dos ângulos superior a 90 graus, tá? Ó, esse aqui no caso, esse ângulozinho B. Quando ele possui esse ângulo superior a 90 graus,
ele é obtusângulo, o ortocentro ele se encontra na parte externa do triângulo, tá? Ó, aqui eu vou ter a altura relativa a um dos lados, ó, essa altura aqui H duas linhas, esse é relativo a esse lado AC, não é isso? E a outra relativa aqui ao terceiro lado. Aí o que acontece? Os prolongamentos fazem com que o ortocentro se encontre aqui na parte de fora do triângulo, porque o triângulo é isso aqui, ó, ABC, tá? Os prolongamentos aqui fazem com que ele se encontre na parte externa do triângulo, certo? E para o triângulo retângulo, só lembrando aqui, o triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus, correto? Então vamos lá, ó. Para o triângulo retângulo, o ortocentro ele vai se encontrar aqui, ó, justamente no vértice A, porque eu vou ter aqui essa altura H, vou ter essa altura que vai coincidir com o lado AB e vou ter essa altura que vai coincidir com o lado AC e ele se encontra ali naquele mesmo ponto A. Esse é o caso definido aqui para o triângulo retângulo, tá? Então vamos lá, o que a gente tem? O que tem que ficar bem claro? A primeira seviana que a gente está abordando aqui é a altura. A altura vai ser o que necessariamente? Ela vai ser a menor distância entre um vértice e o lado oposto de um triângulo. Isso é o que tem que ficar, isso tem que ficar bem claro, tá? Porque isso aqui, essa informação vai ser muito útil durante os exercícios, porque visto que dentro de um determinado problema, um exercício, eu sei que está presente aqui uma altura, eu já sei que esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180, eu sei que os outros dois são complementares, ou seja, que a soma dos outros dois dá 90 graus, tá? E isso pode ser uma informação bastante útil em algumas situações, tá? Em alguns problemas. Então, muita atenção com isso aí, tá? Vamos agora para a próxima seviana. Vamos falar agora da mediana. Bem, vamos aqui agora para mediana. Vamos para a definição, como fizemos anteriormente. Mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Tá. O que vem a ser necessariamente o ponto médio? O ponto médio nós podemos compreender como um ponto que fica no meio, tá? No meio, entre dois pontos, tá? Equidistante a dois pontos, certo? O que quer dizer equidistante? A mesma distância, tá? Então observe o seguinte, ó, você tem esse segmento AB e no meio desse segmento tem um pontinho M. Então esse ponto M que divide esse segmento em duas partes é denominado ponto médio. Esse aqui é o ponto médio. Ponto médio. O que acontece? O triângulo, ele vai possuir aqui em cada lado um ponto médio. Eu vou ter aqui, ó, no lado AC eu vou ter esse ponto médio, chamei ele aqui de M2. No lado BC eu vou ter esse outro ponto médiozinho aqui, ó, chamei ele de M1. E no lado BA vou ter esse ponto médio, chamei ele de M3. O que é a mediana? A mediana é o segmento que parte de um dos vértices do triângulo e vai até o ponto médio do lado oposto. Essa é a mediana. Basicamente, ela divide o lado oposto no meio, tá? Ela divide o lado oposto no meio. Então, um triângulo ele vai ter três medianas em um triângulo. E elas vão se encontrar nesse ponto central aqui, que agora é denominado aqui, ó, baricentro, tá? O nome desse ponto central é baricentro. Lá das alturas é o ortocentro, aqui para as medianas é o baricentro, tá? E tem outra curiosidade aqui. Lá nas alturas, nos encontros das alturas, eu posso ter o ortocentro do lado de fora do triângulo, não é isso? Nós vimos lá, no caso do triângulo obtusângulo. No entanto, aqui para as medianas, o baricentro sempre vai estar dentro do triângulo, tá? Então tem isso aí, tá? Muito cuidado com esse tipo de situação. Muitas vezes é colocado aí dentro de uma questão de múltipla escolha, como um questionamento, né? Uma questão verdadeiro ou falso,
ou algo assim do tipo, você observar direitinho e chegar à conclusão correta, tá? Certo? O baricentro ele vai ser sempre, ele vai estar sempre dentro do triângulo, beleza? Vamos para o próximo aqui, bissetriz. Agora vamos aqui para bissetriz. Vamos dar continuidade aqui à seviana. Vamos lá, vamos para a definição aqui como a gente vem fazendo, né? Bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo a seu respectivo lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. Então, a lógica é bem parecida com a da altura e da mediana. No entanto, aqui, o que se observa? Esse segmento aqui, que vai do vértice ao lado oposto, ele vai dividir agora o ângulo, esse ângulo em duas partes iguais, tá? Vamos supor, se esse ângulo aqui fosse de 60 graus, aqui seriam dois ângulos agora de 30 graus devido à bissetriz, tá? É dividir esse ângulo em duas partes, certo? E essa seviana, ela permite algumas propriedades que nós já vimos aí em aulas anteriores, com a questão da proporcionalidade dos segmentos do triângulo, tá? Esses lados passam a ser proporcionais devido à presença dessa bissetriz. Então, eu posso fazer uma regrinha de 3 ali e facilmente encontrar a medida dos lados, tá? Então, lembra aí, tá? Seviana é bastante importante aqui. Aí, como todas as outras, que nós já vimos hoje, ela também tem um ponto de encontro. Ela se encontra nesse centro aqui, ó. Ó, tenho aqui essa bissetriz AS1, ó. Vou até esse ponto aqui. Tem essa aqui, ó, BS2 e tem o SCS3. As três se encontram nesse pontinho. Esse aqui é denominado incentro. Agora que nós já vimos aqui 3 sevianas, aí pode bater uma certa curiosidade. E esses segmentos, em algum momento, eles vão coincidir? Por exemplo, em algum momento a bissetriz vai coincidir com a mediana e a altura no mesmo lugar? Por exemplo, aqui o segmento AS, eu for traçar a mediana e ficar no mesmo lugar. Pode acontecer. Quando é que vai acontecer da altura, a mediana e a bissetriz coincidirem no mesmo lugar? Quando esse triângulo ele for equilátero ou isósceles. Vamos lembrar quando é que um triângulo é equilátero. Ele vai ser equilátero quando todos os lados tiverem a mesma medida, não é isso? Se tiver a mesma medida, ele é equilátero. Ele vai ser isósceles quando tiver dois lados de mesma medida. Quando isso acontecer, vai ocorrer da altura a mediana e a bissetriz passarem pelo mesmo lugar, vai ficar uma em cima da outra, vai coincidir os pontos delas, das três, tá? Vão coincidir os pontos, somente nessa situação. Agora nós vamos aqui para a mediatriz. Bem, agora vamos ver a mediatriz, certo? Vamos lá, antes de vermos a mediatriz aplicada no triângulo, nós vamos aqui para uma definição um pouco mais geral de mediatriz. Não necessariamente que exista alguma diferença, né? Mas vamos ver isso de um modo mais geral para compreender que ela não é só aplicável aqui somente para o triângulo, tá? Então vamos lá. A reta perpendicular ao segmento AB, ó, a esse segmento aqui, ó, esse segmento qualquer, e que passa pelo ponto M, é chamada de reta mediatriz de AB. Então vamos entender isso aqui, ó. Eu tenho um segmento AB e marco aqui no meio dele meu ponto médio. Lembra? A gente acabou de falar, ponto médio, o pontinho fica no centrinho, né? Lá entre os dois pontos, não é isso? Beleza. E a partir desse ponto médio eu passo uma reta. E essa reta, ela faz 90 graus aqui, ó, com esse segmento. Por isso ela é dita reta perpendicular, tá? Faz 90 com esse, é como se fosse uma cruzinha, entenda como uma cruz, ó, certo? Entenda como uma cruz aqui, ó. Faz 90 aqui com esse segmento. Então, sempre que isso ocorre, o nome dessa reta é chamada de mediatriz, tá? Essa é mediatriz, essa reta que passa pelo ponto médio formando 90 graus com esse segmento, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é aplicar essa ideia aqui para o triângulo. Ó, no triângulo ele vai ter 3 lados, não é isso? Então, vão ter 3 pontos médios.
vai marcar um ponto médio em cada lado e a partir disso nós vamos traçar retas perpendiculares, retas fazendo 90 graus com esses lados, não necessariamente passando pelo ponto, como nós fizemos anteriormente, lembra? A gente saiu do vértice, não é isso? Do vértice até o ponto médio do lado oposto, não é isso? Não necessariamente isso, ele não vai passar pelo vértice, pode passar, né? Mas não é pré-requisito para ser a mediatriz, tá? Então o que acontece, ó? Vai fazer 90 passando pelo ponto médio. Então, isso aqui é a mediatriz. Para um dado triângulo, ele pode ter 3 mediatrizes, né? Isso são 3 pontos médios. Então, ó, uma mediatriz, outra mediatriz e vai ter um ponto de encontro também, né? Ponto notável aqui para esse triângulo. E esse ponto é chamado de circuncentro. Então, nós vimos aqui, ó, para a altura, só recapitulando, o ortocentro, é o encontro das alturas. Para a mediana, baricentro, é o encontro das medianas. Para a bissetriz, incentro. E nós estamos fechando agora com o circuncentro, para a mediatriz. Certo? Bem, isso foi nossa aula de hoje. Espero realmente que vocês tenham compreendido como se formam essas sevianas e elas vão ser bastante importantes aí na solução de alguns problemas que envolvem propriedades relacionadas a ela, tá? Eu aguardo vocês na próxima aula. Valeu, galera. Tchau.